Oriente Médio vive momentos de muita tensão desde que os Estados Unidos mataram o general Qassem Soleimani. O que muitas pessoas, especialmente dentro da comunidade judaica, devem estar se perguntando é se Israel tem algo a ver com tudo isso. Como o país é um forte aliado dos Estados Unidos, pode ser impactado de alguma maneira. Agora, vamos entender como. Quais os riscos e qual é o impacto desse conflito para Israel? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Marília Neusten, jornalista e colaboradora do IB. E eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. E a nossa convidada hoje é a Monique Sochachevski, historiadora e coordenadora acadêmica e de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E ela que vai ajudar a gente a esclarecer um pouco mais esse momento bastante complexo do Oriente Médio. Já vou aqui pedir desculpa para o nosso ouvinte pela minha voz, um pouco rouca hoje, mas tudo bem. Monique, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Monique, do básico, né, para a gente começar. Onde Israel está no meio desse conflito e dá para dizer que está envolvido diretamente? Olha, antes de mais nada, só um disclaimer, o que eu falar agora é Monique, pessoa física, tá? Eu não estou falando em nome do SEBRE, não. Bem, onde Israel está no meio desse conflito? Literalmente no meio, né? Porque, por um lado, o país é rodeado por proxies, né? Que foi a estratégia iraniana, né, nos últimos tempos, foi buscar ou estados ou grupos não estatais aliados na região em função dos seus interesses. Então, Israel, por um lado, né, tem o Hamas, ou a Jihad Islamic, né, em Gaza, que defende interesses iranianos, o Hezbollah no Líbano, tem uma presença, de fato, militar iraniana na Síria, que era um dos problemas, né, que Israel estava vendo, justamente com o momento da guerra na Síria. Então, por um lado, né, o temor em relação a Israel seria em que medida ele poderia sofrer algum tipo de retaliação, né, ser envolvido no conflito por conta dessa presença, né, ao redor. Mas não há um envolvimento direto especificamente nesse caso, né? O assassinato do Soleimani, né, pelo governo norte-americano, inclusive generais israelenses, vem chamando a atenção disso, eu venho conversando muito com pessoas lá, é que esse caso específico não envolve Israel. Para quem Eu falo rápido, se eu tiver. Não, tá ótimo. Para quem mora em Israel, né, para os israelenses, o israelense médio comum, com que ele tem que se preocupar, você acha? Com as inundações, com muita chuva, com casos muito graves, né, e tristes que aconteceram, como uma família que morreu num elevador, né, enfim, conversando, isso é importante, a formação acadêmica é sempre importante, mas é sempre válido a gente conversar com pessoas em loco, né, que moram lá e de diversos matizes, né, e conversando muito com familiares, amigos, né, o que a gente ouve, né, e além de acompanhar personalidades, autoridades no país, é que o país está em itkonenut, que eles chamam, né, de prontidão, como sempre tiveram, estão atentos à região como um todo, mas, mais uma vez, a narrativa de que esse caso específico não é diretamente contra Israel, e justamente nesses dias, né, não só Israel, os países do Golfo também, né, mas especificamente Israel foi muito impactado pelas chuvas, né? Inclusive armamento, estava vendo que aviões ficaram submersos, né? Então, enfim, o que eu venho acompanhando de quem está lá, o motivo para se preocupar tem sido muito mais esse do que especificamente o Irã, mas o Irã sempre, né, atento, porque é uma questão regional importante. Uhum. E, Monique, por enquanto, Israel não como a gente está conversando, né, não, vamos dizer, não se intrometeu diretamente, apesar de que o primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, falou que se tivesse alguma investida, Israel ia reagir muito fortemente. Então, você acha que tem alguma possibilidade de haver uma mobilização dentro de Israel ou ainda parece algo bem distante? Acho que não, acho que aquele fervor, inclusive, que se falava, né, num conflito levando escalada na região, isso já passou.
Pelo que eu ando acompanhando, não creio que há necessidade de enfim, de escalada. Israel está com uma série de problemas internos, como eu falei, seja em função, né, das questões das inundações, como o próprio panorama político do país, né, tá todo mundo com respiração suspensa para onde vai. Então, não creio. Você acha, a gente viu nesses últimos tempos nas redes sociais, né, de novo a polarização. Então, pessoas de algum jeito que são contra a política de relações internacionais norte-americana, defendendo o regime iraniano, e pessoas que são contra o regime iraniano, defendendo a ação dos Estados Unidos, né? Monique, a gente sempre sabe que as coisas são mais complexas que isso, né? No IB a gente brinca que a gente existe para trazer a complexidade à tona. Como é que você vê isso, né? Você que entende bem do assunto, estuda o assunto, como é que você vê essa lógica de polarização num caso de um conflito como esse? Olha, na realidade, o lema aí do IB é o lema que eu venho usando em sala de aula, né? Se está complexo, está todo mundo tonto, está começando a entender. Quem tem certeza absoluta sobre o Oriente Médio nunca morou na região, né? É bastante complexo. O que está acontecendo, quer dizer, você tem essa polarização, por um lado, quase que, né, pessoas anti-americanas achando, sem entender, por exemplo, né, o papel que o Soleimani teve. Inclusive, é importante frisar que as manifestações que aconteceram recentemente no Líbano, no Iraque, eram da população nativa, inclusive muitos xiitas, né, revoltados com a intromissão iraniana e, sobretudo, a figura do Soleimani, né, nas suas questões internas, né? Então é complexo isso, né? Tentar entender o impacto in loco, né? Que é mais difícil do que quando a gente olha daqui de longe, né? Da mesma forma, né, enfim, tem muitos que entendem, né, que são críticos, eu sou uma, né, que se alguém me explicar o que foi a intervenção norte-americana no Iraque em 2003, por favor, né, eu acho que foi uma catástrofe para o Oriente Médio, né, por vários motivos, abriu, né, enfim, o país, de fato, para uma influência iraniana crescente, para a presença da Al-Qaeda, para a complexidade da questão curda. Não tenho dúvida que há muitos problemas, né, em função da articulação norte-americana na região, mas há quem diga aí que essa ação do Trump fez sentido, né, porque nos últimos 6 meses, né, o Soleimani, o Irã, estava agindo na região, né, de maneira, né, atacando petroleiros no Estreito de Hormuz, estando por trás de ataques contra a infraestrutura petrolífera na Arábia Saudita, derrubando drones norte-americanos, né, em que medida não foi o que muitos chamam na região da palha que quebrou a costa do camelo, né? Então, pensar esse fla-flu, esse preto e branco para esse conflito, enfim, eu não consigo, né? A gente está tentando, eu justamente tento conversar com amigos de diversos backgrounds, né, e vieses políticos e ideológicos para tentar entender essa complexidade, né? O fato que tanto o Irã quanto os Estados Unidos têm uma atuação muito forte na região, tida por muitos como imperialista. É interessante isso, né? Esse label. Eu participei de um debate com a professora Cristina Pessequilo, que é uma especialista nos Estados Unidos, e ela brigou comigo, não usa esse termo, né? Mas é o que muitas pessoas em loco usam para a ação iraniana na região nos últimos tempos. Então, tem que tomar cuidado, né? Normalmente, polarizações, na minha opinião, vêm de pessoas que têm dificuldade em lidar com a complexidade. Monique, você estava falando um pouquinho mais sobre essa atuação do Soleimani na região. Acho que é engraçado até que, como ele era uma pessoa relevante, como por aqui tão pouca gente, falo por mim, pelo menos, sabia quem era e de toda essa influência dele. O Soleimani, ele já teve Israel como um alvo de alguma maneira? Essas forças paramilitares já agiram em relação a Israel em determinado momento? Ou para Israel ele era uma pessoa também mais distante? Olha, a forma como ele atuou na região, essa estratégia, né, que vem desde a experiência da guerra Irã-Iraque, né, essa percepção de que tem que ser o conflito assimétrico através de proxies, que é uma estratégia muito pensada, né, e que ele teve um papel importante, se não ele diretamente, grupos e pessoas treinadas por ele tiveram alvos israelenses, seja através do Hamas, do Jihad Islâmico, né, do Hezbollah como alvo, e há toda essa discussão do que foram esses atentados na Argentina, nos anos 90, né,
em primeiro contra justamente a embaixada israelense. Eu, por um acaso, eu estive em Buenos Aires há uns 3 meses atrás, passei por um acaso ali, né, e vi que hoje é um memorial, né, e o caso da AMIA também, né, então até hoje é, enfim, nebuloso, né, enfim, quando está se chegando perto a uma possível, né, desvendar o que aconteceu, a pessoa some, né, enfim, mas em que medida ele está por trás dessas questões todas. Então, enfim, é complexo. Agora, quem acompanha o Oriente Médio com mais atenção, a figura do Soleimani sempre foi muito presente, assim, sempre não foi um raio em céu azul, né, é uma figura que tinha um papel importante, essa foi a estratégia dele, né, bastante discreto, né, e tudo mais, mas muito potente na construção de uma conexão regional. Uma questão que eu venho conversando muito é em que medida, né, ele, com a morte dele, vem ou não alguém para substituí-lo, né? E aí tem um debate, né, dizendo que essa figura que está no lugar dele agora, que é o Ismail Ghani, se eu não me engano, né, de fato também, né, já tem um preparo, ou em que medida o próprio regime iraniano se organizou de tal forma, né, a criar estruturas que pudessem ser reconstruídas, que não ficassem focadas numa só figura, né? Essa é uma discussão. E desculpa se eu estiver me alongando muito, Não, mas acho que ótimo. uma coisa que eu acho muito interessante para quem acompanha Israel é que, se você compara a percepção que os israelenses têm dos árabes e dos iranianos, né, sempre os regimes árabes, os governos árabes, né, enfim, com muitas discussões internas, né, enfim, com uma série de questões, mas o regime iraniano sempre foi percebido como uma ameaça, né? Eu ouvi um general falando isso no ano passado, né? Porque é muito secrecy, né? Muito guarda, o secreto, né? Muito bem estruturado, com foco na educação, uma civilização antiga, sofisticada, né? Então, em que medida, né, o Soleimani, para muitos ali, personificava um pouco essa articulação, essa eficiência, que muitos temiam, inclusive, né, enfim, na inteligência e tudo mais. Um debate agora em relação à morte dele é que foi um furo muito grande, né, na inteligência, né, enfim, o que isso pode significar, né, enfim, para a gente acompanhar. Hoje os Estados Unidos têm 2 grandes aliados na região, né, Israel e a Arábia Saudita. Qual a diferença desses 2 atores? O que você vê, assim, de semelhanças e diferenças e de importância de poder mesmo para os Estados Unidos? De fato, né, a articulação norte-americana na região, né, com esses 2 pilares, com a Arábia Saudita e Israel, durante muito tempo bastante distantes, né, a questão palestina sempre pairando no meio, mas eu acho que há uma convergência, eu venho falando já sobre isso nos últimos anos, né, a grande questão do Oriente Médio, que durante muito tempo era a questão palestina, que eu pessoalmente acho que é uma questão importante, tem que ser solucionada, mas na análise da região ela vinha perdendo espaço justamente porque a percepção, sobretudo de Israel e da Arábia Saudita, assim como dos países do Golfo, né, os Emirados, mesmo do Egito, é que a grande questão é conter o Irã, né, justamente a forma como o Irã vem se organizando na região, né, se aliando com o Hezbollah e com um papel muito importante no Líbano, atuando na Síria, né, no Iraque, depois na Síria, agora no Iêmen, né, enfim, essa forma, esse grande tentáculo, né, alguns vão chamar de eixo da resistência e outros vão chamar de crescente xiita, foi percebido por ambos como uma grande ameaça. Então, eu até escrevi um texto na Folha de São Paulo com Najat Kuri, que é um grande interlocutor, quando Trump teve no Oriente Médio, que ele voou de Riad para Tel Aviv. E isso foi bastante simbólico, né? Antigamente tinha que parar no meio do caminho, né? Porque eram países inimigos, mas foi bastante simbólico no sentido de que cada vez mais tem menos estranhamento. Agora a gente ouve hino de Israel sendo tocado no Golfo, chefe acho que foi dos Emirados desejando Shana Tová. É uma mudança sutil na região e que tem a ver, na minha opinião, com essa percepção que a maior ameaça é o Irã, né? Enfim, embora tenham muitas outras questões a se resolver, não há dúvida. E, Monique, bom, como a gente falou um pouquinho
rapidamente, Israel vive um período de grande indefinição, o país está praticamente parado politicamente faz mais de um ano, e pode ser que o Benjamin Netanyahu deixe de ser o primeiro-ministro. Você acha que, caso isso acontecer, pode ter uma mudança nessa relação entre Israel e os Estados Unidos? E você acha que pode ser uma mudança expressiva ou essa relação está num patamar que é difícil que mude? Olha, a gente está acompanhando a discussão, nós tivemos aqui no SEBRE uma discussão com o Dan Shapiro, né, que foi embaixador dos Estados Unidos em Israel, enfim, tinham diversos interlocutores, né, e a gente comentava em que medida essas inúmeras eleições em Israel, na realidade, é o Bibi, é a queda do Bibi, ele se segurando, né, como pode no poder, né? Uma figura muito importante para o Estado de Israel. Eu sempre friso isso, né? Independente do que eu pessoalmente acho, mas né, estudou no MIT, foi da Sayeret Matkal, que é uma unidade de elite muito importante, irmão de um herói nacional, né? Que é o Yoni Netanyahu, teve um papel muito importante nessa criação quase, né, de Israel como startup nation, né? Enfim, um líder político que se gosta ou não, com uma grande relevância E na tá há região 10 e anos que no poder, né? Não é à toa. mais tempo do que o Ben Gurion, se você olhar bem, né? Então é um marco na região. Eu brinco que às vezes a gente teve a esquerda no poder, a direita no poder, e depois o Bibi, né, na história de Israel. Então, assim, está se agarrando como pode, né? Enfim, em que medida não é mais pensando no país, é pensando na sobrevivência pessoal dele, com sérias, né, questões em relação à corrupção. Então, assim, é um fato que Israel está testemunhando isso, que muitas pessoas do próprio Likud estavam fed up, né, de saco cheio do Bibi, né, em que medida ele ficou personalista, mas nesse conflito específico, o que eu comecei a ouvir de muitas pessoas é que, não, nessa situação o Bibi sabe se articular, né, enfim, A segurança ele sempre estava foi a grande marca dele, né? Exatamente, ele estava em Atenas, né, quando começou essa história, ele deu a entender que tinha tido inside information, né, enfim, a questão de segurança é uma narrativa forte para ele, eu não sei que medida a coisa se desdobrou, então, por um lado, é uma luta pela sobrevivência dele, eu acho que é mais é uma queda demorada em que ele tenta sobreviver, e é muito problemático, porque ele tem uma grande legitimidade interna, né? Enfim, não é à toa que ele está conseguindo essa sobrevida. Agora, em relação ao Trump, num primeiro momento, inclusive acho que na primeira ou na segunda eleição, ele apoiou o Bibi. Mas, em função dessa queda, o Trump, como muitos especialistas nos Estados Unidos dizem, ele não gosta de losers, né? Não gosta de perdedores, então tem que acompanhar como é que está se dando especificamente assim. De qualquer forma, né, a relação entre Israel e Estados Unidos é uma relação importante, uma relação que perpassa governos, a gente tem que acompanhar, mas o que eu acho importante que as pessoas não estão falando tanto é a gente acompanhar o papel da Rússia e da China na região, né? A Rússia já tem um papel importante na Síria, a Rússia que tem um papel, né, de uma aliança, inclusive com o Irã ali na Síria, que se articula, e as pessoas esquecem que Israel tem 1 milhão de russoparlantes, né? Então, acho interessante acompanhar aí como a Rússia vai se posicionar, e a China também, né? Eu tive ano passado na China pela primeira vez, e eu estava contando que levaram a gente para visitar o Z-Park, que é tipo o Vale do Silício, em Beijing, e a primeira foto que tinha lá era o Benjamin Netanyahu apertando a mão do Xi Jinping, né? Eu fiquei um pouco... Nossa. Alô? Vocês estão ouvindo? Sim, eu fiquei um pouco chocada com essa informação. Eu fiquei um pouco chocada, né, porque as pessoas também não se dão conta, né, de que os Estados Unidos é muito importante, a narrativa ocidental de Israel é muito importante. Durante muito tempo, Israel não tinha relações com a China, mas há uma percepção mútua de interesse, sobretudo com essa questão tecnológica e tudo mais. Então, a gente está falando aqui do Oriente Médio, o tabuleiro específico desse conflito com o Irã, mas acho interessante a gente olhar o macro, né, como a gente está testemunhando uma mudança geopolítica importante, uma ascensão e consolidação de poder chinês, e uma perda de poder norte-americana, né, e como
Israel joga melhor do que a gente pensa, né? Esse jogo. Então, né, a narrativa do Trump, a relação com os Estados Unidos, a diáspora judaica nos Estados Unidos é muito importante, mas vale a pena a gente acompanhar também. Eu não tenho informações mais aprofundadas, não, mas eu acho que vale a pena a gente acompanhar essa mudança que a gente está vendo cada vez menos Oriente Médio e crescentemente mais Ásia Ocidental, né? O contexto dessa região em relação à Ásia, sobretudo essa Ásia centrada na China. Falei muito, meninas? Não, imagina, estamos adorando aqui. A gente estava aqui falando como você é boa. Uma grande indicação do nosso grande Daniel Dweck. Exatamente. Ele não dá bola fora. Não dá. Mas não vamos falar muito também, para ele não ficar se achando. É verdade. Ele sempre dá sugestões como a Monique. O Monique, não, só para finalizar aqui, quais são os próximos passos? Eu sei que é difícil profetizar, mas o que você acha que vai acontecer agora nessa questão do Irã? O que a gente pode esperar ou não esperar? Vai ter terceira guerra mundial? Qual é o seu palpite? Não, terceira guerra mundial não. Eu acho muito boa essa pergunta, porque desde o começo, eu sempre fiquei me perguntando como é que você enfraquece o regime iraniano, né? Essa estratégia deles de proxies, como eles estavam sendo bem-sucedidos, mesmo com as sanções, né? Mesmo com uma série de problemas. A questão iraniana, a meu ver, é interna, né? Você tem uma civilização antiga, sofisticada, com uma cultura. Vejam cinema iraniano, leiam Lendo Lolita em Teherã. Os caras vão para túmulos de poetas declamar poesia. É uma coisa assim dependente, né? Porque às vezes parece que você tem que criticar tudo do Irã. Não. É uma civilização, uma sociedade muito sofisticada e que tem um regime há 40 anos, né? Quer dizer, houve uma luta para que a queda do Shah, que foi um regime complicado, mas esse regime que está aí, dos ayatolás, né? Enfim, quase a totalidade da população, a grande maioria, nasceu depois, não se identifica com isso, né? Tem vários amigos que falam que a noite em Teherã é uma loucura, né? Em que medida... Fazem vinho em casa, né? Oi? Fazem seu próprio vinho produzido em casa, né? Escondido. Pois então assim, e aí as sanções e uma percepção, isso aconteceu agora em novembro e dezembro, várias manifestações não só dentro do Irã, como também no Líbano e no Iraque, quer dizer, as pessoas no Irã, região petrolífera, estão reclamando da alta dos combustíveis, e tinham cartazes falando, olha, vocês estão usando dinheiro aqui, que seria nosso, né, já tão suado, ainda mais com as sanções, para financiar, né, a questão palestina, a questão do Líbano, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a minha aposta é interna, né? Como a população está um pouco impactada, de um primeiro momento até ficou do lado do governo, né, contra a morte do Soleimani, mas sobretudo agora, né, quando ficou claro que foi o próprio regime que derrubou o avião, estão voltando a ter manifestações de rua e com um tom muito alto contra o regime. Uhum. Então, assim, o Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto, que é a maior autoridade em Oriente Médio aqui no Brasil, é um grande amigo, a gente discorda muito sobre muitas coisas, sobre BDS, sobre várias coisas, mas ele fala que para você entender o Irã, você tem que entender o xiismo, né? Você tem que entender a questão persa, e a questão, essa lida muito sofisticada, né, com a literatura, com a cultura. Então, eu acho que é um país que a grande questão é como ele está se pensando internamente, como essa juventude está encarando isso tudo, e em que medida, para responder a pergunta, né, olhar para dentro, né? O próprio Trump agora tem feito uns tweets, né, em inglês com tradução em persa, dando apoio interno. Eu acho isso meio contraproducente, né? Eu acho que tem que deixar claro que é uma coisa interna da própria população, e que eles, enfim, têm lá suas razões para estarem bastante chateados, né, com a forma como o governo se articulou na região. Monique, muito obrigada pelo seu tempo, por conversar com a gente, dar tantas explicações relevantes. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço e estou às ordens, e parabéns aí por trazer complexidade e diversidade de visões sobre Israel.
Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau. Até.